Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast Mare Nostrum. Hoje é a nossa estreia e o objetivo desse projeto veio para valorizar mais o nosso lugar, valorizar mais as histórias de Barra do Itabapoana. E o podcast entrou nisso para que seja mais uma ferramenta para a nossa escola, uma forma de trazer tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente aprende para a nossa realidade e dividir com o público também, não só juvenil, mas professores responsáveis. E hoje nós vamos conversar sobre a tecnologia na escola. E para isso, trouxemos o convidado André. É um grande prazer estar aqui hoje com a Maria Eduarda, podemos dizer assim, uma das líderes do projeto hoje. E é uma grande responsabilidade minha estar aqui hoje, é um grande convite, assim. Eu não tive a oportunidade durante o tempo de estar estudando aqui, de ter esse âmbito, esse meio com essas tecnologias novas está sendo implementado aqui na escola. Então é um grande prazer, uma oportunidade que eu reconheço que é muito importante, tanto para a história da escola, como para a vida dos próximos alunos, das próximas eras que estarão aqui estudando. E você poderia contar um pouquinho sobre a sua trajetória, do fundamental, do primeiro ano, até o dia de hoje? Bom, do início eu comecei o fundamental, eu estudei em Buena, aqui no município, São Francisco de Itabapoana, comecei o fundamental lá, terminei o nono ano lá, e decidi vir aqui para Barra, começar a estudar e entrar nesse novo meio ensino médio, aqui no primeiro ano. Comecei em 2023, primeiro ano aqui, com vários outros alunos. Era assim, era um ambiente, era uma nova vida, assim, um novo cotidiano. Estava completamente diferente daquilo que eu era acostumado. Então, de certo ponto, foi assim, um baque na minha vida. Porque cheio de responsabilidades, tanto da vida pessoal, como também tudo que tinha envolvido na escola, as responsabilidades, provas, novos professores, matérias, então assim, senti um peso em cima de mim, mas eu consegui lidar. E hoje estou aqui, passei pelo segundo ano também, as amizades também fortalecendo muito esse processo. E hoje estou aqui no terceiro ano e eu tenho que falar que foi um aprendizado. Certo ponto foi um aprendizado para minha vida, tanto para me estruturar meus pensamentos, minha personalidade, para me preparar para o futuro. E, assim, pelo menos comigo, né, do nono ano para o primeiro eu tive um grande baque, assim como você falou, bem falou. Porque na minha antiga escola, apesar de ser particular, a gente não tinha esse acesso à tecnologia, né, a gente não podia usar celular, não tinha acesso a computador da forma que a gente tem aqui, né, Verdade. no Nunes. E eu queria saber como que era na sua antiga escola também, se você teve esse baque com a tecnologia. Eu não sei se na época do seu primeiro ano, tinha esse acesso todo como a gente tem agora, que é meu primeiro ano na escola também, né. Não Uhum. sei como funcionava antigamente. Quando no fundamental ainda, eu não tinha acesso a essas tecnologias, a essas ferramentas que hoje temos. E quando eu ingressei no primeiro ano do ensino médio, nós ainda era bem limitado quanto a essas tecnologias. É porque vários cursos que tiveram aqui na escola foram bem limitados acerca de, ferramentas, sites, tecnologia, coisas que ajudariam, assim, tornariam o aprendizado melhor. Então, hoje eu vendo a escola, tendo esse avanço, me deixa feliz, porque eu posso ver que os próximas eras, os próximos estudantes que irão vir para essa escola terão oportunidades melhores do que eu. Então, eu acho isso muito importante. Com certeza. E aí, então você acha que as aulas ficaram mais interessantes? Ficaram, porque você tem um número maior de possibilidades de trabalhar um certo tema, tem grandes possibilidades de, interagir com os alunos, porque você tem mais métodos novos, você tem ferramentas, você tem
é uma caixa, uma bolha de informações para ajudar o aluno a entender, um determinado assunto. Então, é Entendi. de grande importância. Assim, a tecnologia, eu vejo que tem os seus pontos positivos, ajuda bastante, mas também tem os seus pontos negativos. Assim, eu me preocupo muito de ficar nessa zona de conforto, usando a Uhum. internet e tal, e lá na frente eu me prejudicar, entendeu? Que agora, por exemplo, a gente tem o ChatGPT. Acredito que todos os alunos aqui tenham acesso. Entendeu? Então, ele responde ali o que você quer, na hora que você quer, direitinho e tal, te dá a resposta pronta. Mas eu me preocupo lá na frente se na faculdade eu tiver essa dificuldade de pensar, de planejar também, né? De fazer os meus próprios trabalhos. Eu queria saber o que você acha sobre isso, sobre esses pontos negativos. Como você falou, a internet hoje está muito avançada. A gente vê que a inteligência artificial não é algo, que já existe há muito tempo, é algo novo. Então, de 2020 para cá, a inteligência artificial vem crescendo muito. Teve a pandemia, porque nesse período da pandemia foi desenvolvido muitas ferramentas para ajudar os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam em casa. Com isso foi introduzido em todos os ambientes a inteligência artificial, a internet, Sim. principalmente nas escolas. Então, eu vejo como ponto negativo, tem muitos, como você depender muito, eh, da internet, você depender muito da inteligência artificial, você depender muito de informações que vêm de fora. Então, essa dependência causa você um certo transtorno, assim, podemos dizer, você não poder, retirar informações de outros meios. Às vezes Sim. meios que você poderia estar contando com uma pessoa do lado, uma pessoa mais experiente, porque, assim, hoje você não vê mais você pedir conselhos para umas pessoas mais sábias, podemos dizer assim. Você não vê, por exemplo, você não pesquisa mais uma resposta de uma questão em um livro. Não usa É, mais um com dicionário certeza. hoje. E Você tem tempo isso já, né? A tem geração de hoje nunca vai saber como que é confiar no estranho e no Braille. então, verdade. Mas a internet tem que ser vista como uma ferramenta que veio para ajudar, mas não podemos abusar dela, não podemos Sim, extrapolar, podemos, eh, não podemos ignorar a existência dela, mas não podemos ir além dela também, porque ela é uma ferramenta, temos que saber conviver com ela, do de um jeito que possamos andar, juntos, o aprendizado, usar essas ferramentas e assim construir um futuro melhor, mas sem perder os princípios. sim. Assim como você falou, eu vejo muito, distração no celular, o excesso de celular, principalmente nas salas de aulas. Falo por mim mesmo, sabe. Mas a gente sabe, a sociedade sabe, que o uso de celular é vício, entendeu. Vem se tornando um vício. A gente usava antigamente para um uso de necessidade. E agora se torna um vício que a gente não Verdade. sabe viver. Por exemplo, o meu celular, eu tenho tudo dentro do meu celular. Se eu perder meu celular, já era, eu perco a minha vida. Entendeu? Tá ali tudo que eu tenho que fazer, os seus planejamentos, tudo. Então a gente vê como um vício mesmo. E voltando para nossa realidade na sala de aula, você prefere hoje, seja sincero, Pode deixar. prefere hoje estudar pelo caderno, ver as respostas, as perguntas, as questões no caderno, estudar por prova pelo caderno ou pela internet, celular, computador, enfim. Porque até eu uma vez, nunca vou esquecer disso. Eu ferrei a turma toda, porque eu peguei um PDF com um resumo da prova, com a matéria da prova, né? E não caiu nada, nada que tava naquele resumo. Mas aí pelo menos eu lembrei das aulas, né? Uhum. Mas não caiu nada que tava naquele resumo. Bom, hoje, na minha visão, eu vivi, tipo assim, não sou falar que eu tenho muita idade, assim, eu só tenho 18 anos, então eu não vivi nada praticamente.
Mas eu passei pela época que você tinha que procurar respostas nos livros, nos dicionários. Não tinha essa facilidade de consultar a internet. Mas realmente, isso aqui é um vício. E na minha opinião, eu prefiro a internet hoje, por meio de estudos. Mas eu não ignoro fundamentos que trazem o conhecimento, porque é comprovado que se você ler e ouvir, você aprende. Mas o debate entre pessoas que conhecem sobre o assunto, o debater, o conversar, o diálogo, você absorve mais informações. Então a internet, hoje, para mim, pelo tanto de ferramentas, pelo número de recursos que eu posso acessar simultaneamente, me ajuda muito. Mas eu não ignoro o fato de que a leitura, você está escrevendo, você está lendo, eu não tiro mérito de aquilo traga conhecimentos. É. A gente vê também que não é ignorar, os nossos princípios, né. Tem gente que ignora, porque às vezes a gente esquece até da existência do professor, né, em vez da gente tirar dúvidas em salas de aula, em atividades, a gente pesquisa na internet, entendeu. Então a gente ignora a existência do professor ali, que o professor tá ali para ensinar, para tirar dúvida, e a gente vai lá e pesquisa na internet. E aí eu queria saber também, se você concorda que a tecnologia é essencial. Em meio a esses tantos pontos negativos, né, você acha que ainda é essencial ou você prefere como era antigamente, que não tinha todo esse acesso? Na minha opinião, é essencial sim, porque a gente tem que entender, todas as faixas etárias, tem que entender que mudou, o tempo mudou. Temos que nos acostumar e andar caminhante, andar junto, frente a frente com essas tecnologias, porque você não ignora o fato de que o professor tá ali, ele te dá a possibilidade de você acessar essas informações. Então você, do mesmo jeito que você tem essas informações, você tem o professor na sala de aula para contar com ele. E sim, novamente, é fundamental que esteja caminhando lado a lado. Tecnologia, os princípios, podemos dizer assim, antigos de aprendizado. Então é algo que é necessário hoje e é o que eu falo, você não perder os princípios seu de aprendizado, de conversar, porque o ser humano foi feito para dialogar um com o outro. Mas a tecnologia mudou e estamos em um tempo que é quase impossível você negar a existência da tecnologia. Eh, e a gente sabe que a tecnologia avança a cada dia, né, a gente sabe que ela nunca para de avançar. E aí, como que você vê a escola, vamos colocar na nossa realidade, como você vê o Ana Nunes daqui a uns 10 anos? Eu vejo uma escola, podemos dizer assim, de filme americano. Quem sabe, né? Porque hoje a escola realmente eu vejo que está tendo um empenho, todas as partes. Eu vejo uma escola daqui 10 anos, né? Uma escola com muitos alunos, né? Uma escola com uma estrutura excelente, 5 estrelas. Se Deus quiser. E eu vejo uma escola empenhada principalmente com a educação dos alunos, empenhada com o desenvolvimento dos alunos. Uma escola que se preocupa com cuidado, com colocando amor no ensino, no que faz. Eh, Pausou? Então, eu queria saber, assim, vai ficar falando de tecnologia a vida toda aqui no tem mais pergunta aqui. Eu travei, aquele menino apareceu na porta, eu me perdi, TTDH.
Já? Tô falando, Juliana, você tem lábia? Não, deixa eu terminar de fazer agora. Calma, tem a tag pra fazer. Beleza. Como assim? Ah, tá. Tá bom, então. Ah, Então acabou. Aí eu tenho que beleza. finalizar com ele, não? Aham. Pode terminar? Então vamos ficar por aqui mesmo. Agradeço demais pelo seu sim, por ter aceitado fazer essa entrevista com a gente. E muito obrigada. Foi um grande prazer. O prazer é meu estar aqui ajudando o projeto Mare Nostrum, que eu tenho certeza que vai ser sucesso nessa escola, vai ser sucesso na região. E é trabalhar, é se empenhar, porque se você acreditar que algo vai dar certo, vai dar certo. É você se empenhar com todo amor, todo trabalho, responsabilidade, e é isso aí. Amém. Muito obrigada, viu? E com a Maria Paula. Oi, gente, eu sou a Maria Paula, sou aluna do 2º ano do ensino médio. E é isso aí. Maria, conta um pouquinho sobre como foi entrar numa escola nova esse ano, como você se sentiu, como você conseguiu se enturmar. Então, eu entrei esse ano, como você falou, né, no 2º ano aqui, e foi uma experiência muito bacana, porque aqui na escola os meninos são bem acolhedores, dizendo assim, né, todo mundo muito engraçado na minha sala, então, assim, foi bem tranquilo entrar na escola. E você teve, assim, um baque saindo de uma escola para outra? Você estudava onde no primeiro? Então, eu fiz o 1º ano em Imburi, meio longe, assim, né? Aí tava ficando muito longe, tava ficando muito cansativo. Aí eu mudei pra uma escola mais perto, assim, lá de casa, né? Uhum. Assim, um baque muito grande foi, porque a escola de Imburi eu achei assim. Não é que é ruim, mas é que é um pouco inferior à escola daqui, então eu achei melhor essa mudança. Mas lá tinha acesso, assim, à tecnologia como a gente tem aqui? Computador e tal? Então, tem Chromebook, né? Normal assim. Aí de tarde tinha alguns cursos de fotografia, essas coisas que eu acho que até teve aqui Uhum. também, mas que eu saiba só. Eu lembro que você estudava no Gente Miúda, né, em São Francisco. Aham, e você estudava no Wake. aham. Gente, eu dormia muito daquela van, meu Deus. Você ia do dormindo, você passava o caminho inteiro dormindo, voltava dormindo o caminho Roncava inteiro, também. inteiro. Enfim, né? O podcast veio para ajudar a gente a trazer todos os assuntos que a gente trata em sala para mesa, entendeu? Para que a gente consiga dividir com o pessoal também. E eu queria ver no seu ponto de vista. O que você acha que o podcast vai ajudar em mais o projeto em si? Então, eu acho que assim, o podcast ele vai trazer uma perspectiva melhor sobre a tecnologia também, né? A gente, do caso do assunto de hoje, mas também sobre vários outros aspectos que vai ajudar mais a interação das pessoas, assim, umas com as outras. Porque igual, a primeira vez que eu tô falando com você. Então, você concorda que a tecnologia na escola é essencial? Concordo sim, pra gente ter pra gente abranger um pouco mais o mundo atual, né? Porque eu acho que uma escola sem tecnologia é uma escola não atual. E a gente precisa da tecnologia pra saber sobre o mundo em si, sobre a vida fora daqui também. Você concorda, então, que as aulas ficaram mais práticas, mais interessantes com esses recursos digitais? Sim. Assim, é muito bom usar tecnologia, né, e tudo, mas eu acho que atrapalha um pouco também o uso do chat GPT, assim. Com certeza. Porque eu acho que, tipo, eu uso pra. Normalmente na aula de filosofia, sociologia, que é uma coisa assim mais. Aí a gente usa o chat GPT só. A gente não. Eu tenho certeza que ninguém lá pensa nada. Mas, tipo, é muito bom usar pra estudar. É muito bom pra usar pra estudar, pra fazer resumo, essas coisas assim, que eu acho que eu consigo entender um pouco mais.
Mas se a gente usar pra pegar a resposta pronta, assim, meio que a nossa cabeça para de funcionar um pouquinho. Eu tava usando muito o ChatGPT. É, aí eu dei uma pausa agora, porque eu vi que tava atrapalhando meu raciocínio. Eu já não sou muito ligada, assim, eu sou meio lesada. Tava atrapalhando demais, entendeu? Tava pensando demais. Falei, gente, eu não era assim. Igual nas provas de filosofia, que mês passado não teve prova, foi só atividade, né? Então aí todo mundo foi muito bem. Aí esse bimestre todo mundo teve prova, né? As coisas que a gente teve que pensar mesmo. Ninguém conseguiu fazer direito, porque todo mundo tava tipo, focado no chat GPT pra coisas de filosofia, sociologia, então aí foi. Assim mesmo. E acaba até mesmo sendo uma dependência emocional naquilo, sabe? Tipo assim, só vou conseguir responder se eu tiver com internet pra pesquisar isso. Entendeu? Um convidado anterior eu tinha até falado que a geração de hoje nunca vai saber como é confiar num completo estranho no Braille. A gente pesquisava no Google. Exatamente. Eu fazia muito isso no meu 7º, 6º ano. Eu ia no Google. Eu tinha aula online, né? Aí nas provas eu falava pro professor que minha câmera não estava funcionando e ficava com um celular aqui do lado, no Braille. Era assim, eu era terror. A gente sabe que tem os pontos positivos em usar a tecnologia, né? Mas a gente sabe também que tem os pontos negativos, como o excesso do uso de celular na sala de aula, a distração também. Eu queria saber o seu ponto de vista em relação a isso. Então, é muito ruim você tá com o telefone lá, você tá focada, aí começa a chegar notificação, aí você começa a olhar, assim, pra notificação, aí você perde o foco total, você acaba se perdendo na sala. Mas também não tem como a gente não usar tecnologia, né? Porque, igual, a gente nunca vai saber o que é a gente caçar em 20 livros um assunto só, e é só pesquisar e a gente já entra no assunto que a gente quer, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse lado negativo, mas se a gente, sei lá, ligar o modo avião, uma coisa assim, eu acho que a gente consegue focar com o telefone ali. Entendi. E aí, comigo, eu tive um baque muito grande, saindo do fundamental. Meu primeiro ano no ensino médio, então eu não tenho tanta vivência aqui assim. Mas eu saí de uma escola particular e lá a gente não tinha acesso ao celular, da forma que a gente tem aqui, ao computador, enfim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive um baque muito grande, que as pessoas só pesquisavam em celular. Eu falei, gente, meu Deus, vamos pensar um cadinho, né? Assim, você teve também isso? No caso, assim, no Gente Miúda é restrito telefone, Total. não pode. A gente usava, né, e tudo, mas assim, eu lembro de uma vez que a Ana, ela chamou minha mãe na escola, porque eu estava mexendo no telefone na sala, menina, foi uma coisa. Aí, tipo assim, aí aqui você chega e todo mundo tá mexendo no telefone, é uma coisa que eu tive. Isso. Aí, tipo assim, no primeiro ano, foi ok, eu acho que eu me acostumei, mas chegando pra cá, que a gente pode, tipo, pegar o Chromebook, tipo, normal, que a gente pode mexer no telefone, que a gente até usa o telefone como recurso na sala de aula, eu achei, tipo assim, meio diferente, assim. Como que você vê essa diferença, assim, entre uma escola que não tem tanto uso da internet, né? E uma escola que tem em excesso? Então, no Gente Miúda, era uma coisa, assim, que todo mundo usava escondido, assim, sabe? Aquela Mas adrenalina. aquela coisa. Mas, tipo assim, era uma escola que eu não sei se é por conta do ensino ser um pouco mais rígido do que em escolas estaduais, mas, tipo assim, era uma escola que você via que as pessoas, elas, tipo, buscavam estudar um pouco mais do que escola que é mais aberta, assim. Eu acho também que as minhas notas no Gente Miúda não eram tão boas quanto aqui, tipo, lá um 7, aqui é um 10. Aí eu Sim. acho que, assim, eu Eu não tive essa sei. diferença também. É sobre honrar os princípios, assim, a gente sabe que no fundamental, né, mesmo que eu não tenha tanto tempo, mas no fundamental a gente usava bastante livro para pesquisar, né, principalmente para o trabalho, essas coisas. E eu queria saber de você, você prefere hoje, sendo sincero, você prefere hoje usar esses recursos que a gente usava lá atrás, que são os cadernos, os livros para pesquisar, ou você prefere usar a internet, porque a gente sabe que a internet é bem mais prático, né? Exatamente, tipo assim,
Eu gostaria de preferir buscar o livro, mas a internet é muito mais prática, porque a gente não tem que ficar folheando, passando, lendo tudo que a gente não precisa ler pra achar a resposta que a gente precisa. Sim. Então, assim, eu acho que hoje em dia eu prefiro 1000 vezes usar o telefone do que o computador, tanto faz, do que usar livro. Qual foi a primeira vez, assim, que você viu que aquilo era bom, que ajudava? A tecnologia em si, quando você viu que ela ajudava de verdade? Então, Um pouquinho difícil. então, tipo assim, quando a gente tá em casa, a gente precisa fazer um trabalho, uma coisa assim, ou até mesmo um resumo de Uhum. matéria em si, que você manda foto do ChatGPT do seu caderno inteiro e ele Ele resume numa responde. coisa, tipo assim, que você parece que você aprende mais rápido, sabe? Então eu acho assim que, pra mim, a tecnologia ela ajuda muito na hora de fazer resumo, porque até na hora de decorar as coisas, eu acho que num resumo é bem mais fácil do que você decorar um texto gigantesco. Trazendo para nossa realidade, se a gente sabe que a gente tem bastante recursos já, mas se fosse para você escolher um outro recurso tecnológico para nossa escola, qual você escolheria? A gente tem, ó, Data Show, temos Chromebook, computadores, o uso de celular. Qual você acha que outra coisa que você acha que ajudaria mais? Não, na verdade eu acho que nada, né, porque eu acho que tá bom já, que se mais a gente vai defender muito, tá. E como você vê a escola daqui a 10 anos? Que a tecnologia ela avança todo o tempo, todos os dias. Como que você vê daqui a uns anos? Não, eu acho que daqui uns anos a gente não vai estar usando mais caderno, porque um monte de escola já você, tipo, usa computador já como se fosse caderno pra Sim. anotar as coisas. Eu acho que isso, tipo assim, isso vai ser uma coisa muito ruim, porque eu particularmente aprendo escrevendo, né. Eu preciso escrever, Uhum. copiar pra entrar na minha cabeça. Então, assim, eu acho que por mais que a tecnologia avance de um jeito bom cientificamente ou, pra gente mesmo, eu acho que vai ser meio complicado. Então vamos ficar por aqui mesmo, tá? Eu agradeço pelo seu sim, por ter aceitado o convite e muito obrigada. É Eu isso que aí. agradeço. Oi, gente, nós estamos aqui agora, nossa terceira convidada, Maria Jorge. Oi, gente. Então, Maria, você pode contar um pouquinho de como foi sua trajetória até aqui? É um bocadinho longa, né? Que eu A gente estudo aqui tá há com bastante tempo. tempo. Bom, antes de eu entrar no Ana Nunes, eu estudava num outro colégio bem longe, particular. E quando eu mudei, entrei pro ensino médio, saí do ensino fundamental e fui pro ensino médio público, eu senti muita diferença. As pessoas são muito mais simpáticas, Aham. muito mais acolhedoras. Nossa, eu me senti muito bem. Tudo bem que quando eu cheguei aqui, no meu primeiro ano, ninguém gostava de mim. Eu entrei na sala, foi um baque. Todo mundo me odiava. Aos pouquinhos, ali com diálogo, com as atividades escolares, então foi. Hoje em dia eu não desgrudo mais dos meus amigos. E é uma escola muito boa, de verdade. Eu também tive esse baque, assim, que eu também, assim como você, saí de uma escola particular e vim pra cá e, assim, eu não consegui me turmar de primeira, então foi muito, muito difícil, assim. Mas hoje tá melhorzinho. O nosso podcast, o tema, vem falar sobre o uso da tecnologia nas escolas hoje. E eu queria saber de você, se você acha que é essencial esse uso da tecnologia. Cara, se a gente for parar pra pensar, é extremamente crucial uma escola ela adotar tecnologia. Porque hoje em dia a gente vive num século onde tudo você precisa saber sobre informática, robótica. Se você não sabe fazer um slide, que é uma coisa tão simples, muitas vezes você não consegue se desenvolver. E hoje em dia as empresas, por exemplo, você tá no ensino médio, você vai entrar numa faculdade, logo depois você vai arranjar um emprego. E você, durante essa sua trajetória de ensino, você pegar você se habituar com a internet, né, é muito importante, porque as empresas hoje em dia, elas usam muito, habilidades, competências que envolvem tecnologia. Então eu acho isso crucial. Sim, é de extrema importância as escolas, né, trazendo para nossa realidade também, o ano nos adotar esse uso. E você acha que as aulas, a gente sabe que a internet avança, né?
e as escolas, as empresas junto, você acha que vem se tornado mais interessante, mais prático o uso da tecnologia em sala de aula? Com certeza, porque, por exemplo, muitos alunos, eles não têm aquela, não posso dizer uma paciência, nós não têm aquela vontade de ficar ali 3 horas seguidas vendo um professor explicar sobre álgebra. Mas, às vezes, o professor utilizando um material didático, de um vídeo, uma ilustração, um jogo, o aluno aprende muito mais fácil e de uma forma, tipo, num ambiente que ele está habituado, sabe? Então, o ensino, ele se torna muito melhor, muito mais confortável. Sim, e a gente sabe desses pontos positivos, mas também sabemos dos pontos negativos. O uso excessivo pode sim atrapalhar, pode sim distrair. E eu queria saber a sua, talvez até experiência, seu ponto de vista em relação a isso. Cara, eu acho que para tudo tem que ter equilíbrio. A internet, ela tem muitos lados negativos e positivos. Da mesma forma que ela pode te ajudar a fazer pesquisas, aprender mais fácil, ela também é um ambiente que não é seguro. Às vezes você está ali pesquisando, né, num site, aquela fonte não é confiável, sabe? Então tem que ter equilíbrio. Eu mesmo, é que nem rede social. Às vezes você senta ali na mesa para estudar, daqui a pouco chega uma notificação no celular, Você se você se distrai. distrai, você vai pro TikTok e o seu estudo não rende. Então eu acho que tem que ter equilíbrio e você tem que saber usar para benefício próprio. Por exemplo, eu utilizo muito, aplicativos de flashcard, tempo de estudo, videoaula. Então eu acho que tem que ter o equilíbrio. E a gente está aqui na nossa estreia do podcast, do nosso projeto. E eu queria saber de você, o que você vê que esse projeto, o podcast, pode ajudar os alunos? Cara, eu acho o podcast uma ideia genial, porque, no podcast você vê ideias, você vê a experiência e o ponto de vista de outras pessoas, outros alunos. E é tão importante para as pessoas que estão dentro da escola, como também fora. Porque as pessoas lá de fora, a gente quer o quê? Trazê-las aqui para dentro. Às vezes, alunos que não têm tanto interesse em estudar, chega, tá ali na rede social, vê, nossa, um podcast, vou dar uma olhada. Eles começam a ver como que a escola é, como que aqueles alunos, é a vivência deles. Às vezes pega alguma dica, alguma curiosidade. Então, eu acho isso muito importante, muito legal. Uhum. E voltando pro assunto do uso da tecnologia nas salas, né? É... Vai cortar essa parte que eu esqueci o que eu ia falar. Calma, vou lembrar. Lembrei. Eu falava com o primeiro convidado, o André, né? Que às vezes nós alunos, esquecemos que o professor tá na sala. Porque às vezes é uma dependência emocional tão grande naquilo de pesquisar que você duvida da sua própria capacidade. Falar, eu só vou conseguir responder essa questão se eu pesquisar. Eu sei internet agora, mas vou dar um jeito de pegar a internet para pesquisar. Às vezes a gente esquece da existência do professor na sala de aula, porque em vez da gente perguntar a ele tá ali para tirar dúvida, ele tá ali para ensinar, a gente vai e pega na internet, entendeu? E já aconteceu com você de você aprender algo que você viu na internet que não chegou a aprender em sala de aula? Ah, com certeza, diversas vezes. Eu, por exemplo, faço curso de inglês. E diversas vezes eu tô ali rolando o TikTok, o Instagram, e eu vejo, trechos de filme, pessoas falando, praticando, e eu acho isso muito interessante. Até mesmo matérias na escola. Às vezes você tá ali rolando na internet e tem pessoas que acham interessante. Ah, acho que eu vou compartilhar isso. Uma curiosidade, achei muito interessante. E muitas vezes já aconteceu. E assim como você disse, o que a tecnologia, a internet em si, te ajuda hoje? Pode ser até fora de sala de aula. Ela te ajuda a se organizar, a, a se comunicar melhor? Com certeza. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou muito agitada. Então, eu gosto, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito agitada, muito bagunceira, eu gosto de deixar as minhas coisas super organizadas. E hoje em dia, com a tecnologia, você consegue botar time. Você tem, por exemplo, a Alexa, que é uma robô. Você tá ali fazendo suas coisas, ela te lembra que você tem que fazer um curso, que você tem tal compromisso. Aplicativo no celular de organização, você lembrar que você tem prova. Então, eu uso direto isso. Sim, com certeza.
E a gente não pode esquecer também dos nossos princípios, né? Porque durante muito tempo nós aprendemos a pesquisar as coisas em livros, cadernos, a estudar em si, né? Naquela época a gente não tinha, pelo menos eu, né? Não tinha tanto acesso à internet. Fui ter meu primeiro celular com 12 anos. E aí você, hoje, prefere estudar com os cadernos, livros, a moda antiga, ou usando a internet? Assim, diferentemente de você, eu desde sempre, assim, acho que desde os 9 anos eu sempre tive ali no meio tecnológico. Eu Uhum. sempre, tipo, desde pequena eu já ganhei um computador pra utilizar nos estudos, celular, eu sempre tive nesse meio tecnológico, porque também é uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito interessante. E não sei, sabe, eu gosto muito da tecnologia, ela tem muitos pontos positivos, mas eu ainda sou muito fã do caderno. Eu sinto que Uhum. escrevendo eu Mas, aprendo muito mais, a memória, você escreve ali, você grava melhor, sabe. Mas não que a tecnologia não ajude, ela é essencial, uma videoaula, às vezes eu coloco ali um vídeo e tô escrevendo, sabe. Eu uso a tecnologia, mas eu nunca deixo de utilizar um livro para consultar. Eu tenho diversos livros que eu uso para consultar, porque, como eu falei, a tecnologia ela não é 100% confiável, uhum, então a gente tem que ter um equilíbrio. sim. E a gente sabe dos pontos negativos e positivos, né? Assim como você disse. Você já encontrou ou você encontra desafio em usar a internet para estudar, se organizar? Sim, porque a internet ela não tem limite. É um mundo digital que é uma imensidão. Então, a gente nunca vai saber usar 100% a internet. Então, você sempre vai chegar ali um site que você não sabe, ou algum programa, aplicativo que você não sabe, então, direto. Por isso que é muito importante a gente estar sempre antenado e aprender cada vez mais. Com certeza. Eh, e como você vê a diferença entre uma escola que tem o uso de tecnologia, assim como nós, e a outra que já não tem? Cara, uma escola tecnológica, ela sempre vai estar muito mais atualizada, muito mais à frente. Já uma escola tradicional, ela sempre vai estar sempre um passo atrás, ela sempre vai estar naquela mesmice, sabe, É, aquela normalidade. E às vezes, os alunos não conseguem, sabe, dar um passo tão grande devido a isso, porque a tecnologia, uma escola atualizada, ela incentiva os alunos a quê? E cada vez mais, às vezes aquela escola ali que não tá tão antenada com computador, celular, data show, às vezes o aluno não tem aquela experiência tão boa e quando chega lá fora fica totalmente perdido. é verdade. E a nossa escola, graças a Deus, vem avançando muito de uns anos pra cá, né. É o meu primeiro ano aqui, mas eu sempre ficava de olho quando eu não estudava. Então a gente vê que teve sim esse avanço, né, a tecnologia sempre está avançando. E como você vê a nossa escola, trazendo pra nossa realidade, como você vê a nossa escola daqui a uns 10 anos? Cara, atualmente o Ana Nunes, ele é bem tecnológico se você parar pra pensar, a gente tem laboratório, Sim. a gente tem até impressora 3D. Em A gente comparação com as conseguiu vocês conseguiram montar aqui um estúdio, realmente. Então dá pra ver o quão avançado é a tecnologia da escola, não é grandes coisas, mas uhum. também você não pode dizer que não é, né. E eu acho que futuramente com mais investimento, mais evolução, às vezes a gente não vai estar mais nem utilizando caderno. A escola mesmo, cada aluno vai ter o seu computador para poder estudar, professores às vezes com um quadro digital para auxiliar no ensino, então eu acho que a escola vai cada vez mais evoluir. Bem estilo escola americana mesmo, né, Nossa, de filme. sonho! Meu sonho é ter aqueles armários, assim. Nossa. Carlos Fagner? Vamos, né, vamos tá querendo. Mas vamos ficar por aqui mesmo, viu. Muito obrigada Ai, pelo seu obrigada a sim, você. por ter aceitado o convite.